A estratégia fundiária que mantém as famílias de elite ricas. A maioria das pessoas olha para uma fazenda e vê produção. Vem gado, soja, milho, cana-de-açúcar, talvez um trator, talvez uma casa-sede, talvez uma bela paisagem, mas as famílias mais ricas do Brasil olham para a mesma propriedade e enxergam algo completamente diferente. Elas enxergam uma máquina de riqueza, uma máquina capaz de produzir dinheiro por décadas, às vezes por séculos, sem precisar ser vendida. E é justamente isso que a maioria das pessoas não entende, porque o segredo das grandes fortunas brasileiras raramente está no que elas produzem, está no que elas controlam. E quando você descobrir como essa estratégia funciona, vai entender por que algumas famílias conseguem permanecer ricas por gerações, enquanto outras constroem patrimônio durante uma vida inteira apenas para vê-lo desaparecer na geração seguinte. Mas antes disso, preciso fazer uma pergunta. Se você herdasse uma fazenda de 1.000 hectares hoje, o que faria com ela? Provavelmente venderia uma parte, investiria outra, distribuiria entre os herdeiros. Parece lógico, parece justo, e é exatamente assim que a maioria dos patrimônios familiares acaba desaparecendo, porque existe uma diferença enorme entre possuir terra e controlar terra. E essa diferença muda tudo. Durante décadas, o brasileiro médio acreditou que riqueza era renda, salário, lucro, faturamento, mas as famílias mais antigas do país aprenderam algo diferente. Elas entenderam que renda vem e vai, empresas surgem e desaparecem, moedas mudam, governos mudam, crises econômicas aparecem, mas ativos estratégicos permanecem, e poucos ativos são tão estratégicos quanto a terra, principalmente quando ela está localizada no lugar certo. É aqui que a maioria das pessoas comete um erro. Pensam que uma fazenda vale apenas pelo que produz, mas para uma família patrimonial, a fazenda é apenas a primeira camada. A superfície produz grãos, mas o subsolo pode produzir minerais, a água pode gerar valor, a energia solar pode gerar valor, o arrendamento pode gerar valor, os créditos de carbono podem gerar valor, as servidões podem gerar valor, a valorização imobiliária pode gerar valor. O que parece uma única propriedade pode, na verdade, esconder dezenas de fontes diferentes de receita. E é exatamente assim que os grandes patrimônios sobrevivem. Eles não dependem de uma única fonte, eles dependem de várias. Quando uma falha, as outras continuam funcionando. Mas existe algo ainda mais importante, e é aqui que as famílias de elite realmente se diferenciam. Elas raramente dividem o ativo principal. A classe média costuma transmitir bens, a elite costuma transmitir controle. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Imagine uma fazenda avaliada em 100 milhões de reais. Se ela for dividida entre 5 herdeiros, o patrimônio começa a fragmentar. Depois vêm os netos, depois os bisnetos. Décadas depois, aquilo que era um grande ativo transforma-se em dezenas de pequenas propriedades, muitas vezes inviáveis economicamente. Agora imagine outro cenário. A fazenda continua inteira, mas os herdeiros recebem participação em uma estrutura, uma holding, uma empresa patrimonial, um fundo familiar. O ativo permanece intacto, o controle permanece centralizado e a renda continua sendo distribuída. É exatamente por isso que algumas famílias continuam relevantes por gerações. Elas entenderam que vender patrimônio cria riqueza temporária, mas controlar patrimônio cria riqueza permanente. E aqui aparece uma pergunta interessante. Se essa estratégia é tão poderosa, por que quase ninguém fala sobre ela? Porque ela não é glamurosa, não gera manchetes, não viraliza nas redes sociais, não parece emocionante. Não existe um vídeo mostrando alguém ficando rico da noite para o dia através dela. Mas existe algo muito mais poderoso, existe previsibilidade. E previsibilidade é uma das maiores vantagens financeiras do mundo. Pense nos últimos 50 anos do Brasil. Inflação, planos econômicos, mudanças de moeda, crises políticas, recessões, choques cambiais. Quantas empresas desapareceram nesse período? Quantos produtos deixaram de existir? Quantas marcas foram esquecidas? Agora faça outra pergunta. Quantas terras produtivas deixaram de existir? Pouquíssimas. Os ativos físicos atravessaram governos, atravessaram crises, atravessaram gerações e continuaram produzindo valor. Mas ainda não chegamos à parte mais importante, porque possuir terra não é suficiente. O verdadeiro segredo está na paciência. A maioria das pessoas pensa em anos. As famílias patrimoniais pensam em décadas, às vezes em séculos, enquanto muitos investidores perguntam: quanto vou ganhar este ano? Essas famílias perguntam: como esse ativo estará daqui a 50 anos? É uma diferença aparentemente pequena,
mas ela muda completamente o resultado, porque a riqueza exponencial exige tempo, muito tempo, tempo para valorização, tempo para reinvestimento, tempo para expansão, tempo para que o patrimônio trabalhe sozinho. E é exatamente aí que a maioria das pessoas perde, não por falta de inteligência, mas por falta de horizonte. Querem resultados rápidos, querem liquidez imediata, querem colher antes da hora. Enquanto isso, os grandes patrimônios continuam fazendo a mesma coisa que fazem há gerações: comprar, controlar, preservar, expandir e repetir. Por isso, quando você olhar para uma grande fazenda, um grande loteamento, um enorme conjunto de imóveis comerciais ou um patrimônio familiar centenário, não veja apenas terra, não veja apenas imóveis, não veja apenas construções, veja um sistema desenhado para transformar tempo em riqueza, porque no final das contas, a estratégia fundiária que mantém as famílias de elite ricas não é sobre agricultura, não é sobre pecuária, não é sobre imóveis, é sobre controle, controle dos ativos, controle do fluxo de renda, controle da sucessão, controle do tempo. E quem controla esses quatro elementos geralmente descobre algo que a maioria das pessoas nunca percebe. A riqueza não é construída na geração que colhe, ela é construída na geração que decide não vender.